Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, feriado, mas nós estamos aqui ao vivo com vocês e muita coisa pra gente contar, comentar, opinar, discutir, tudo aquilo que a gente faz na nossa Roda da Fofoca, hoje com o Vladimir Alves e também com o Felipe Campos. E, aliás, tem os bafões do Felipe Campos. E hoje a gente tem um convidado muito especial também que vai dar uma entrevista aqui no nosso programa, tá? Mas antes de tudo isso, você sabe que sempre tem a nossa primeira página. E a primeira página de hoje é sobre um assunto que está rendendo até agora por conta do desabafo de William Bonner nas redes sociais. Isso depois que Fátima Bernardes assumiu o namoro com o Túlio Gadelha. Ele, na sequência, resolveu se deixar fotografar de todos os ângulos com a sua namorada. E aí, tudo aquilo que, inclusive, nós comentamos aqui também, de que estava, né, muito na cara de que, de repente, ele estava ali querendo mostrar tanto a namorada quanto a Fátima estava mostrando o namorado, porque ele sempre tinha sido discretíssimo e de repente, quando ela vem e fica com o lado da sua vida sentimental absolutamente transparente e assumido, e pelo jeito eles estão muito apaixonados, aí lá vem ele e se deixa fotografar e abraça daqui, beija dali, segura de lá, coisa que ele nunca tinha feito antes. Pessoal, soma 2 mais 2, nem sempre são 5 não, né? Às vezes são exatamente 4 mesmo, exatamente aquilo que a gente está vendo. E essa reação do público, ele ficou muito chateado. Falar que ele estava com dor de cotovelo por causa da Fátima, está namorando um gatão, um cara aí, não é, 20 anos mais jovem, essa coisa toda, 25 anos mais jovem, parece que tinha abalado as estruturas do William Bonner. E ele ficou píssico com essa história, ele não gostou nem um pouco. E aí ele fez um desabafo nas redes sociais, que depois, não é, tem um momento desse desabafo que ele se dirige mais aos haters. Aí não é o pessoal que falou de dor de cotovelo, que falou de ciúminho, que falou que o Túlio é 10 vezes mais bonito do que ele. Não era mais tanto isso. Aí era mais para aquele povo que pega pesado de verdade, que entra para xingar, que entra para agredir, que entra para humilhar, que são os haters, não é? Os odiadores que usam, e o paraíso deles é a internet. Então, em um determinado momento, a parte do desabafo mais pesada, aí já é dirigida exatamente aos haters, aos odiadores. Esse pessoal que entrou nas redes sociais, que entrou na rede social do William Bonner para xingar, não até para fazer uma fofoquinha, fazer uma brincadeira, não foi para isso não, porque sempre tem, né? E eles pegam pesado de verdade. Então, eu vou ler para vocês completo o desabafo do William Bonner. Tem uma frase dele que já virou, olha aí, ó. A frase da semana: saudável é viver a própria vida. Ele não quer ninguém se metendo na vida dele, mas não tem jeito, pessoa pública é isso. E mais do que isso, ele se expôs, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe a curiosidade das pessoas em relação aí à vida sentimental dos outros. Então, ele sabia, ele quis, de alguma maneira ele quis que realmente o namoro dele aparecesse tanto quanto da Fátima Bernardes. Isso o Bonner não adianta querer negar, porque é muito claro, é muito óbvio, na verdade. Mas esse é o desabafo dele e eu vou ler para vocês na íntegra. Olha aqui. No espaço de comentários de uma foto de paisagem, essas pessoas expõem os seus preconceitos, seus recalques, sua desinformação de uma forma deprimente e palpitam sobre as vidas de outras pessoas de maneira absurda, às vezes até criminosa, em tom de ameaça. Um sujeito saudável e feliz consigo mesmo não faz isso, começou ele. Aí ele prossegue dizendo assim: algumas pessoas se imaginam no direito de agredir adultos que tomaram decisões sobre as vidas deles. O simples fato de o bem-estar dessas pessoas ser tão afetado pelos caminhos que os outros escolheram para si é um indicativo de que elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual. Isso não é saudável. Saudável é viver a própria vida. Aqui está a frase que virou a frase da semana, inclusive já vai estar em meio às frases, né? Aquela seleção de frases das revistas, as grandes revistas de final de semana. A Veja já publicou nas redes sociais a frase
frase dele. Saudável é viver a própria vida. Ele fala isso aqui justamente quando ele diz, não é? Que essas pessoas que se incomodam com a vida dos outros, elas precisam de ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, seja espiritual. Não é saudável. Saudável é viver a própria vida, aproveitá-la como uma bênção. Essas pessoas cheias de ódio e agressividade insultam e opinam sobre algo que não diz respeito a elas de forma nenhuma, disparou William Bonner. E por fim, ele disse o seguinte, olha, ele pediu para que ele fosse respeitado. E ele fala, saudável é trilhar o caminho pavimentado pelo respeito aos outros, respeito às decisões que outras pessoas tomam sobre as vidas delas, respeito ao direito que todo mundo tem de buscar a própria felicidade, que só se completa quando também é encontrada por quem você ama ou admira ou simplesmente respeita, finalizou o William Bonner. Então, esse é o textão que ele publicou mesmo, que ele postou aí nas redes sociais, depois de toda a reação, não é? Que, na verdade, as pessoas aí estavam falando e comentando o fato dele ter vindo a público, não é? Aparecido em público, na verdade, ao lado da sua namorada, mas de uma maneira mais informal, mais íntima até, de namorados mesmo, coisa que ele nunca fez, e com vários ângulos muito parecidos aos da Fátima Bernardes nas primeiras fotos. Não é, em que ela assume o romance com o Túlio, que é aquele passeio no shopping. Imagina que ele tinha posado alguma vez assim, quer dizer, isso nem foi posado, mas se deixaram fotografar, né? Ele sabia que ele seguido pelos paparazzi, ainda mais estando com a namorada, que todo mundo já quis flagrar e teve muito pouco flagra, desde que ela foi descoberta na vida dele, isso logo depois da separação. Já se falava um pouquinho antes, mas logo depois da separação oficial e formal, aí houve 2 flagras, se eu não me engano. Depois disso, nunca mais. E aí ela vem numa semana, ele vem na mesma semana, na mesma sequência, com o mesmo tipo de pose. Aí não adianta que as pessoas, não querer que as pessoas falem. Falam, mas existe um determinado nível desses comentários, não é? Que é exatamente aquele nível até de uma fofoquinha saudável, até de trocas de opinião sobre comportamento. Agora, xingamento, ameaça, né? Entrar para realmente pegar pesado, para humilhar as pessoas também, aí é uma outra coisa. Aí eu concordo com o Bonner, aí é quando ele fala, precisa de ajuda psicológica, psiquiatra, talvez até espiritual. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque é a pior face das redes sociais. Eu acho um grande avanço, né? Acho uma coisa maravilhosa, na verdade. Agora, essa face negra das redes sociais, essa é preocupante. Essa sempre é uma sombra, né? Em cima de tanta evolução e tanto progresso tecnológico que acaba trazendo para a gente toda essa evolução da velocidade da comunicação e da possibilidade de você se aproximar de pessoas do outro lado do mundo, de você organizar movimentos, né, em vários cantos da Terra ao mesmo tempo, transformar realmente o nosso planeta na nossa casa como um todo. Isso eu acho maravilhoso, mas esse lado sombra, aí a gente concorda com o Bonner. O resto não. Ele é pessoa pública, ele se expôs, os comentários são assim, fundamentalmente do bem, tipo, né, ver ele com a namorada, com o novo amor, a Fátima seja feliz, legal, agora cada um no seu canto, cada um com o seu novo amor. Ponto. Até aí, perfeito. Agora o resto, de verdade, não é. Felipe Campos, muito boa tarde. Boa tarde, tudo Sônia. Bom, querido? Tudo. Então tá bom. Pois é. Vladimir Alves, tudo Boa bem? tarde, Sônia Abrão, tudo bem? O que foi? Não se conformou aí, não? Eu acho que assim, ele, na verdade eu concordo, assim, obviamente que ninguém tem o direito de ficar esculachando absolutamente ninguém em rede social. De jeito nenhum. Mas também o Bonner deveria ter feito também isso antes, né? Ele deveria ter mostrado essa relação, deveria ter exposto também, óbvio. Ele esperou a Fátima assumir primeiro e depois pegou. Mas é óbvio, ninguém óbvio tem que essa... ia dar esse buchicho esse buchicho, todo, né? mas ele Com não, certeza. ele deveria ter colocado, exposto da forma como ela expôs também, que eu achei uma grande bobagem, até porque está numa relação, eu acho que tem que colocar ela mesmo, tem que expor, porque falar assim, porque a minha vida é privada, tudo bem, mas você não é nada privado, porque você faz o maior jornal do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, quem é que não quer saber sobre a namorada, sobre quem está com o William Bonner, enfim? Então, meu amor, agora segura a peteca. Agora já desabafou também, já deve passar logo, né? Mas assim, Vladimir. no começo eles negam,
eles falam que é mentira, que a gente está inventando. O nome da Natasha Dantas já vem sendo ventilado há muito tempo. Muito e desde tempo, então, gente. aquela história assim, de que ela teria sido o pivô da separação, não há nenhuma prova. As pessoas especularam. Aí, ok, a gente respeita. Pode ter sido a gota d'água, Né? o fator que fez com que a coisa se concretizasse. Eles já não estavam bem há Mudasse 2 anos, de né? cenário. Mas assim, aí quando o nome dela surge, as pessoas desmentem, falam que não, a imprensa está errada, a imprensa faz fofoca, vocês especulam muito. Aí depois, com o tempo, basta a Fátima Bernardes mostrar o seu novo amor para o mundo, aí ele decide também mostrar a Natasha Dantas. Né? Aí não vê, é coisa gente. encomendada. Claro. Agora, em relação ao texto, eu acho assim, eu acho que ele tem 80% de razão no que ele escreveu. Aliás, um texto muito bem escrito. No que ele fala assim, das pessoas. O povo já está falando que a mulher é feia, que a mulher usa tamanho M. O povo também... Da namorada dele? já estão falando isso, sabe? Então é chato, ele tem razão no que escreveu, porque tem uma torcida que parece que é contra, a gente invejosa, a gente que não tem o que fazer. Aí e ele fica pede lá. até tratamento espiritual. Tem que rezar, tem que tirar porque o ele tá certo, espírito. Bonner. É tudo uma penada mesmo, não tem jeito. Quem faz Os isso é uma perseguidores. penada. Então, mesmo. nesse ponto aí, ele tem razão, também acho. né? Ele tá certo no que ele expôs aí, que as pessoas acabam... você acaba mostrando o seu relacionamento, parece que as pessoas têm inveja. Olha, estão vivendo, estão felizes, os filhos aprovaram Você tá os dois pro bem e relacionamentos. pro mal, né? Então, tá certo. Agora, quando a gente falar, né, também... Né, se a gente tiver razão, dá um crédito. Fala, ó, tô namorando sim, né? Porque o único Não que tenta defende desmentir. a gente é o tempo, né? Vocês É já verdade, perceberam? O tempo é o senhor da sempre, verdade. sempre. Nossa única defesa. Ali, Uma hora o a gente tempo faz- mostra. Vamos fazer depois uma foto e uma janela, a gente esperando assim. Esperando tempo. muita coisa se confirmar. É bem isso. Mas eu acho que realmente. ele tem que ser feliz também, quanto a Fátima tem que ser também. Claro, mas, porque obviamente, mais é que todo mundo seja feliz, né? Se vida que segue, vai. Claro. Acho que agora o que tinha para acontecer em termos de ex-casal, o William Bonner e Fátima Bernardes já aconteceu, né? Já cada um com seu novo amor e é fila isso já mesmo. andou. Vida que segue e ponto final, viu? Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar com esse rapaz que vocês sempre torceram tanto por ele, acompanharam a história dele. Ontem a gente deu em primeira mão aqui no nosso programa que o Fabiano Martins ganhou, não é, na justiça o processo que o pai estava movendo contra ele. Esse pai é o cantor sertanejo Marciano, como vocês sabem. Fabiano já está aqui com a gente. Boa tarde, Fabiano. Beijo para você, viu? Faz um tchauzinho para a câmera. Aí, tá bom? Daqui a pouco a gente tá aí com você e vamos bater aquele papo. O pessoal tá pedindo muito para ele cantar um pouco pra gente também. Vai acontecer, tá certo? Mas olha, e os bafões do Felipe Campos. E também o Vladimir Alves com muita coisa que ele traz para contar aqui pra gente, para nós comentarmos, viu? Deixa